Responde uma pergunta. Diante de tudo isso que você viveu, em que a tua fé em Deus te ajudou? Eu nunca tive medo de morrer. Nem dentro do avião quando as luzes se apagaram, nem quando a gente começou a voar sem motor, nem quando eu fui encontrado, quando eu acordei no meio do mato com meus 2 colegas mortos do meu lado. Em nenhum momento eu tive medo de morrer. E só Deus para te dar essa energia, só Deus para te acalentar, só Deus para te proteger no momento de você ficar como uma folha seca sendo empurrada por uma tormenta, que foi o caso da gente dentro do avião. Só Deus para te aquecer a menos 2 graus de temperatura. Então eu tenho um carinho eu tenho um dever com todos. Eu tenho o dever com Deus e eu sempre digo a todos que Deus faz a parte dele. A gente não pode esperar, no meu caso, um segundo milagre. Eu fui atrás de tudo aquilo que eu imaginava que seria importante recomeçar na minha vida. E foi fundamental saber que Deus escolheu, não sei se fomos escolhidos ou não, a gente não tem essa compreensão. Não somos nem piores nem melhores do que aqueles que se foram, mas Deus existe na minha vida. Eu sou, e não falo isso, não me considero um milagre, mas se eu puder, com a minha presença em algum lugar, se eu puder na minha existência mostrar para as pessoas que Deus existe, eu ficaria muito feliz. Boa noite. Eu queria começar afirmando uma coisa que eu acho que eu posso afirmar, que ao menos todos aqui, ao menos uma vez, já fizeram alguma viagem. Seja talvez para a cidade vizinha, ou de carro, de ônibus, que já é um pouco mais longo, ou de avião. Mas para algum lugar já foram. E não sei, às vezes tem, agora final do ano, férias, né? Para alguns é sinônimo de viajar, né? É uma coisa boa, uma partida legal que a gente espera, né? O ano todo, às vezes, para dar uma viajada. Mas tem algumas partidas que são boas e nem tão boas. Por exemplo, né? Acredito que tenha pais que já passaram ou vão passar por filhos indo para a faculdade. É uma partida que ao mesmo tempo ficamos felizes porque eles estão indo atrás dos sonhos deles, indo atrás de uma carreira, mas eles saem de casa. Da mesma forma, com filhos casando, também é uma partida de alegria e não tão bom. Mas para todos esses tipos de partida, existe um preparo. Eu sei que eu estou me preparando para uma partida daqui a 2 semanas. O meu estágio está chegando no fim e eu também estou começando a me preparar. Vou levar muita coisa boa, vai ser uma partida que eu vou levar pessoas que eu conheci junto, mas vai deixar saudade. Ao menos eu vou sentir saudade, não sei vocês. Mas também é uma partida e que eu vou me preparar. E todas as partidas a gente precisa de um preparo. Se a gente vai viajar, mala é essencial. Não vamos sair sem roupa, né? Temos que arrumar bagagem. Se a gente vai viajar para mais longe, tem que ter os documentos em dia, passaporte. E se tu vai se mudar, tem que fazer, empacotar tudo, um pouquinho mais de preparo. Mas todos exigem preparo. E nós estamos falando, então, no mês que passou, sobre o acidente da Chapecoense. Ali tinham 77 pessoas que embarcaram no voo Lamia. 77 pessoas que provavelmente estavam com as suas bagagens prontas. Os jogadores estavam preparados para a partida, afinal, era final, né? Estavam lá, já chegando no fim. Mas desses 77, 71 não voltaram. 71 embarcaram para não voltar mais. Será que eles estavam prontos para essa partida? Afinal, quem está pronto para morrer? Você está pronto? E nós falamos sobre como a vida ela tem reviravoltas, como pessoas nos deixam e como luta é difícil. E hoje nós vamos tratar como lidar com
quando nós vamos deixar alguém, com a nossa partida. E vendo sobre essas questões de luto e de medo de morte, e se eu estou preparado para morrer, eu estava pesquisando na internet e tem muita gente que tem medo de morrer, muita. Tem até uma doença que é tratada com psiquiatra. Pessoas, elas tomam remédio porque elas pensam muito na morte e acabam não vivendo. E muitas celebridades também. E eu achei uma entrevista com uma psiquiatra, Mariel Paturno. E foi perguntado para ela, né? Por que ainda temos tanto medo de morrer? E ela respondeu assim, temos medo da morte porque na nossa cultura não somos preparados para lidar com as perdas e nem com a nossa morte. Assim, as pessoas morrem despreparadas para morrer, como viveram despreparadas para viver. Vivemos negando a morte, a escondendo, a dissimulando, vivemos como se fôssemos imortais. E aí ela citou Mário Quintana. Esta vida é uma estranha hospedaria, da qual saímos quase sempre às tontas, pois as nossas malas não estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Nossas malas, né? O que seriam as nossas contas que nós temos ainda para ajeitar para essa partida? A gente não leva nada, né? E então, pensando nisso, a primeira coisa, falta de perdão. Muita gente está no leito da morte, lá no hospital, e não consegue morrer porque não pediu perdão para alguém. Ou perdeu alguém e não conseguiu pedir perdão. Houve um acidente, saíram brigados. Isso é uma coisa que meu pai sempre falava, eu e meus irmãos, a gente brigava um pouco quando a gente era mais novo, assim. E ele sempre fala, não sai de casa sem se resolver. Tu não sabe o que vai acontecer quando tu for lá para fora. E aí fica o arrependimento de não ter conseguido se acertar com certas pessoas. Outra coisa, postergação. Famosa, quando der eu faço. Quando a gente tem coisas para fazer agora e a gente resolve ir deixando. E nós fazemos isso com coisas pequenas na nossa vida, mas também com coisas muito grandes. Aquela frase, quando meus filhos se tornarem independentes, aí eu paro de trabalhar tanto, né? Porque eu preciso sustentar eles. Daí, ou, eu tenho que trabalhar para botar alimento na mesa, então eu tenho que ficar trabalhando, por isso que eu não fico com os meus filhos. Quando der, eu vou ter um tempo com eles. Ou, quando eu me aposentar, eu vou fazer aquela viagem. Porque daí eu vou ter muito dinheiro, vou passar tempo trabalhando, vou aposentar e vou viajar. Quando eu tiver tempo, eu vou no médico para ver essa dor que eu estou tendo. E se não tiver mais tempo? E se tu não conseguir se aposentar para fazer aquela viagem? E se você não conseguir ter aquele tempo com os teus filhos? Isso é um motivo porque tenho medo da morte. A morte, ela vai interromper os nossos planos. Porque nós temos muitos, né? Uma hora vai dar. Nós não estamos preparados para quando vier a morte. E eu queria voltar agora ao vídeo que a gente assistiu no início do Rafael. O que ele falava? O que a fé em Deus para ele foi fundamental nesse acidente? Ele não teve medo da morte. Em nenhum momento ele falou que ele teve medo da morte, apesar da situação que ele se encontrava. Como não ter medo de morrer numa situação dessa? Como Deus pode me dar paz numa situação de morte? Como a minha fé em Deus vai ajudar
a minha preparação para partir. E é isso que nós vamos ver agora. Quem trouxe a Bíblia, pode abrir lá em Mateus 25, do 1 a 13. Eu vou projetar também, mas eu só vou dar uma explicadinha. Quem estava no culto sobre solidariedade, a história dos bodes e das ovelhas, é no mesmo capítulo, só um pouquinho mais para frente, e ali começa. Então é o mesmo contexto. Está lá os discípulos perguntando para Jesus como vai ser quando ele voltar. E ele conta uma parábola. O que é uma parábola? Jesus ele usava muito parábolas para explicar alguma coisa, para dar uma lição, utilizando de ensinamentos da época, né? Coisas que eram habituais deles. E então aqui a gente vai ver a parábola das 10 virgens. E o que é o centro? Como ela começa? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? Afinal, Deus criou tudo, então deveria ser tudo, né? E era assim. Deus criou, Deus governa, mas o pecado, quando veio o pecado, foi a rebelião do homem contra o senhorio de Deus. O ser humano queria ser o próprio Deus dele, o próprio rei, governar a vida dele achando que sabia fazer sozinho. E desde lá, não é mais visível para todo mundo que tudo que tem à nossa volta é reino de Deus. Então, vem Jesus. E a partir de Jesus, o reino começou a ser estabelecido novamente. As pessoas começaram a ver, mas ainda não se consumou. Está chegando. Quando Jesus vier novamente, lá vai ser a consumação do reino. Então é nisso que nós vamos estar então falando. Como vai ser isso? Jesus vai explicar. Então vamos ler. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Como eu falei, as parábolas, então Jesus usava coisas que eram comuns na época para explicar. O casamento deles era um pouco diferente do que nós conhecemos. Primeiro, a noiva que esperava o noivo. É diferente, que é pra gente, né? E o noivo que tinha a fama de se atrasar. Por isso que ele usa aqui. E aí, então, a noiva, ela esperava na casa dos pais a chegada do noivo com as suas damas de companhia, que são essas 10 mulheres que a gente leu no texto. E elas que depois vão estar fazendo o cortejo nupcial com a noiva, vão levar a noiva até o noivo. E o que é as candeias que ele fala? Eu trouxe uma foto que como poderia ser, seriam lâmpadas para a gente hoje. Porque para entender por que precisava de óleo para deixar aceso, porque daí colocava lá para ficar mantendo o fogo aceso. Então você precisaria ter óleo extra, porque uma hora acaba. Então, quem que é o noivo
noivo e a noiva na história. Então nós temos um casamento aqui. Na Bíblia, quando nós vemos noivo, noiva, antes era Deus e o povo de Israel. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus, Jesus é o noivo. E a noiva é a igreja. A igreja que somos nós. Então aqui está contando como vai ser a chegada de Jesus, o noivo, e a igreja vai até ele. E tem as pessoas insensatas e as prudentes nessa história. Quem são as insensatas e as prudentes? A insensata, a gente viu que faltou óleo, né? Não estava preparado. Aí alguns vão me dizer, mas ela só não tinha um óleo junto, né? E aí elas foram deixadas fora da festa, não é muito extremo isso daí? Para a época, essa é a parte mais importante do cortejo nupcial. A luz, a iluminação. E o fato delas não estarem preparadas mostra que para o que elas foram chamadas. Imagina hoje em dia as madrinhas, damas de honra serem lá para levar a noiva, mas estão nem aí. Estão nem aí para quando o noivo vai chegar, não estão esperando, não estão preparados. Mostra um descaso. Também poderia se pensar, mas das 10, as 10 dormiram, né? Só 5 não tinham óleo, mas as 10 dormiram. Isso não quer mostrar que elas também não estavam nem aí para quando o noivo chegasse? Não. Isso quer mostrar o que Jesus quis dizer aqui, que ele ia demorar. Ele diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E ele fala em outras passagens isso. Nem ele sabe o dia que ele vai voltar. Só o Pai. Mas que ele vai vir e vai pegar muita gente de surpresa. E foi o que aconteceu ali. O grito da chegada do noivo vai gerar surpresa. Mas basta saber se vai ser um grito de surpresa, uma surpresa boa ou ruim, né? Se vai causar alegria ou desespero. Para aquelas 5 que estavam preparadas, foi um sinal de alegria, né? A gente vai levar a noiva, vamos entrar na festa. Mas para quem está despreparado, é desespero. E quem são os despreparados hoje? Nós podemos pensar, novamente Jesus estava se referindo aos religiosos de fachada, aqueles que estavam lá sempre no templo, faziam as orações, pessoas que estão todo domingo na igreja, que tem a sua cadeira, o teu assento marcado, sempre senta no mesmo lugar, pessoas que fazem a oração todo dia, o Pai Nosso, podem até ter cargos importantes na igreja, né? Porque afinal dessas 10 que estavam lá, elas tinham um cargo importante, levar a noiva, mas foram pegas de surpresa. E uma outra coisa que é bem interessante, elas pedem para as outras, me dá um pouquinho do teu óleo. A fé é individual. Jesus morreu e ressuscitou por todos, mas cada um é responsável pela sua fé, pela sua lâmpada. Não adianta chegar lá no final e pedir emprestado. Poderíamos dizer, mas a minha mãe ia na igreja todo domingo, minha avó orava por mim todo dia, meu pai era pastor. Se eu não estou preparado, eu posso chegar lá e dizer, não, mas eu trabalhei como estagiária lá na comunidade de Palmitos, pede para o Jorge. O Jorge não vai poder me salvar. O Jorge não pode salvar ninguém aqui. A fé é individual, cada um tem que buscar a sua. Mas então, como estar
preparado, porque o que a gente está vendo aqui é a questão da preparação para quando Jesus vier. Lá em Hebreus, a gente acha assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Podemos falar sem santidade? Você pode chamar na porta, mas Jesus não vai aparecer. O que é ser santo? É meio estranho falar que eu sou santo, né? Não é os santos da Igreja Católica, mas é ter uma vida de santidade. Como a gente tem isso? A primeira coisa é reconhecer que o pecado me afasta de Deus. Antes do pecado, não tinha morte. Não tinha por que a gente ter medo de morrer. Mas com o pecado veio o salário do pecado é a morte. Por isso que nós temos medo da morte. É consequência do pecado. Mas então Deus mandou Jesus para vir e morrer por mim e por você, para que a gente tivesse a vida eterna em Jesus. Só através de Jesus a gente não tem mais que temer a morte. Tudo bem, então eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que Jesus veio para me salvar, mas não é só isso, não para só aí. Tem que ter uma resposta. É buscar viver a vida como Jesus vivia. Porque não adianta tu dizer que tu quer fazer parte do reino de Deus se tu não quer reconhecer que Jesus é o rei e que Ele sabe como você deveria viver. Então, precisa reconhecer isso, o pecado, confessar Ele a Jesus e ter Ele como aquele que direciona a minha vida. Porque olha só, se for assim, Jesus amava as pessoas, Jesus perdoava as pessoas. Se a gente for agir que nem Ele, nós não vamos ter pendência na hora da nossa morte. Nós não vamos ter que se preocupar que a gente viveu errado, que a gente não perdoou, porque a gente viveu como Jesus, e Jesus não tem isso. Quem faz parte dos estudos bíblicos, a gente viu sobre relacionamentos. A base dos nossos relacionamentos é Deus. E Ele que também estabelece as nossas prioridades. Então eu não vou me preocupar que eu estou vivendo dando prioridade mais para o trabalho, que eu não estou perdoando, porque eu estou vivendo como Jesus. E é isso a santidade, buscar sempre viver como Jesus, longe do pecado, que foi o que nos trouxe a morte. E algo bem importante, o cortejo nupcial, ele leva a noiva até o noivo. Se nós fazemos parte, nós temos que levar mais pessoas até Jesus. Mais pessoas, nós temos que encaminhar as pessoas até o reino de Deus. Então também nós temos o papel de convidar gente para vir aqui ouvir da palavra, para conhecer esse Jesus. Convidar para os estudos bíblicos. E pelo teu testemunho, a forma como tu age, elas vão olhar para ti e vão ver Jesus e conhecer. E sabe, gente, quando a gente vive de uma forma assim, o Apocalipse que para muita gente é um livro que dá medo, porque tem umas coisas lá que a gente não entende, até já foi usado para filmes de terror, mas que não entende a mensagem maravilhosa que tem lá. Lá no final, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Não vai mais ter morte,
não vai mais ter dor. Isso é motivo de se alegrar quando Jesus voltar. Não é motivo de temer. Mas a gente tem que estar preparado. Para quem não está preparado, isso aqui é desespero. Então realmente o Apocalipse faz jus à sua fama. Então, como a gente está preparado para partir? Estando preparado para o que vem depois? Se eu estou preparado, se eu estou vivendo como Jesus vive, esperando por Ele, sabendo que Ele vai voltar, eu não tenho que temer e a minha vida vai refletir isso. Eu não vou ter arrependimentos na minha vida, porque eu vou viver como Jesus vive. E também esperar. Viver como se Ele pudesse voltar a qualquer momento, que foi o que o texto falou, Ele pode voltar agora. Está chegando. Vocês já se deram conta disso? Às vezes a gente acha que Jesus só vai vir quando todo mundo morrer, mas Ele pode vir agora. E também você tem que estar preparado. Sabe o Advento, que é hoje, nós estamos no segundo domingo de Advento. Sabe o que é o Advento? Ele vem da palavra no latim adventus, que era a espera pela chegada de um imperador, de um rei. E é usada a mesma palavra para a espera pela vinda de Jesus. E nós lembramos agora no Natal, pela lembrança da espera de Jesus também como criança, quando Ele nasceu 2000 anos atrás, que Ele veio, mas também nós esperamos por Ele que Ele vai voltar. Ele prometeu que Ele vai voltar. E, gente, a volta de Jesus é um assunto fundamental na Bíblia. O Novo Testamento ele tem 260 capítulos. 300 vezes aparece a volta de Jesus nesses capítulos. E a maioria vem junto com a santidade. Vem junto com buscar a Jesus sempre e ser como Ele. Então, terminando, deixando algumas perguntas. Porque para nós estarmos prontos, a gente tem que esperar. A gente tem que crer que Jesus vai voltar. Você crê? E você vive esperando por Ele? Se Ele voltasse hoje, o grito de aviso seria de alegria, por isso que a gente viu que nós temos a nossa espera, ou seria de desespero? Como eu posso viver preparado? A gente viu buscar a Jesus, ser como Ele, nos nossos relacionamentos, nas nossas prioridades da nossa vida. Como eu posso viver mais como Jesus? Como eu posso estar preparado para partir? Porque Ele vem, um dia Ele vem, Ele prometeu assim. Mas você vai estar preparado? Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por cada um que pode estar aqui. Obrigada, Senhor, também que diante da nossa vida, dos medos que nós temos, Tu vem e nos traz consolo, nos traz paz, que a morte ela realmente não é a última coisa. Nós não precisamos temer, assim, nós precisamos viver esperando por Ti. E que nós possamos sempre lembrar disso, ter essa esperança, ter essa certeza que um dia nós veremos a Ti e estaremos entrando por essa porta para o Teu reino.